Nesse capítulo, vamos inserir um novo personagem na nossa cena da navezinha. Mas, antes de colocarmos ele junto com os outros objetos, vamos analisar um pouco como está esse objeto que vai ser um robozinho com 4 patas. Esse objeto é composto por diferentes partes, não foram modeladas numa única malha, são objetos separados. Para que ele funcione como um robozinho, foi usada uma relação de parentesco entre essas peças para que eu possa selecionar a principal e todas as outras acompanhem o movimento ou a rotação, o que eu fizer nessa peça principal. O que são relações de parentesco? Eu determino que uma peça se torna filha de outra peça, e isso quer dizer que o que esta fizer, a filha vai seguir. E assim eu posso ir criando hierarquias. É um modo de rig mais simples que existe. E em caso de personagens robóticos que têm movimentos mecânicos, você não necessariamente necessita fazer um rig para conseguir um bom resultado animando. A minha cápsula, ela tem essa peça grande em preto como a mãe de todos, ou seja, essa peça principal, se eu mover e rotacionar, todos os outros seguirão. E algumas peças são independentes. Por exemplo, esta cúpula está dessa forma para que a gente possa rotacionar em X e abrir e fechar o nosso objeto. E também esse robô bola que está aqui dentro dele também é uma cápsula independente. Agora, as patas, nós vamos fazer essa relação de hierarquia. Do jeito que eu tenho minhas patas agora, nenhuma está conectada com a outra. Vamos fazer essa conexão com relação de parentesco. Então, seleciono primeiro a minha peça, que vai ser a filha, seguro o Shift e seleciono a peça, que vai ser a mãe dessa filha. Aperto Ctrl P e peço relação de objeto, parentescos de objeto. Agora, o que nós fizemos com esta, a outra vai seguir. E o que eu fizer com essa não afeta esta aqui, que é a mãe dela. Faremos agora a mesma coisa dessa com essa. Então, primeiro seleciono a filha, depois seguro o Shift, seleciono o pai, Ctrl P, crio um parentesco e agora, se eu rotacionar essa peça, as outras vão seguir. A relação de parentesco pronta entre as 3 peças, que vão ser a pata. Eu vou agora duplicar todo esse conjunto, Shift D, Shift D. Eu aperto o botão direito do mouse para que ela volte na posição inicial. E assim eu possa mover somente no eixo Y, para ficar tudo organizadinho. E agora vamos posicionar essas peças aqui ao redor do nosso robô e criar outra relação de parentesco. Vamos posicionar as peças assim, entrando um pouco na malha do robô, como se tivesse aqui uma conexão.
Ok, então colocamos as patas no lugar e agora eu vou criar uma relação de parentesco da pata com a peça que ela está conectada primeiro. Seleciono a filha, seguro o Shift e seleciono a peça que vai ser a que vai mandar nela. Ctrl P, objeto. Vou fazer isso com todas as cabeças aqui das patas. E agora, se eu pegar a principal aqui do módulo, eu tenho um sisteminha aí de patas. Então, agora que nosso arquivo do robô está do jeito que a gente quer, vamos levá-lo para a cena da navezinha. Voltando para o arquivo da navezinha, vamos criar uma nova cena, que será a cena onde teremos um novo personagem, que vai ser o robozinho. Aperto esse botãozinho, New Scene, e da mesma forma que nós fizemos anteriormente, eu vou pedir a opção Full Copy. Tudo que tem nessa cena seja copiado para a nova cena. E esta nova cena eu vou renomear para cena 3, robô. Eu tenho agora todo um novo cenário que nós vamos começar. Fiz uma nova coleção, agora eu vou importar o robô para cá. Temporariamente, eu vou apagar todos os meus outros objetos, vou deixar eles invisíveis, para eu ver direitinho aonde vai vir o meu robô, que deve vir aqui para o centro do mundo. Abro o meu arquivo do robô original, seleciono todos os objetos que eu quero, botão direito em cima, Copy Objects. Agora, fecho esse arquivo e volto para o meu arquivo da minha cena. Aqui apareceu ele no centro do universo. Vou apertar a vírgula aqui no meu teclado numérico e aí eu me aproximo dele. Aqui está o nosso robozinho. Todo ele dentro aqui dessa coleção, o que facilita bastante para a gente encontrá-lo aí agora que a gente tem um cenário todo gigante. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar uma nova câmera para eu usar com o robô. Inclusive essa câmera, eu posso botar o nome dela câmera robô para eu saber qual delas eu vou usar. E vou vincular essa câmera a esse frame aqui. Então vou lá, aqui embaixo da timeline, marker, bind camera to marker, a minha câmera está aqui. E minha câmera, como também está no centro do mundo, está bem ao lado aí do nosso personagem. Eu vou posicioná-lo, vou arrumar um lugar para deixar esse robô posicionado no cenário. Olhando assim o cenário um pouco mais de longe, eu vou colocar o robô aqui nesta área. Então eu vou deixar ele aqui atrás e ele caminha até aqui a ponta. Então é isso, vamos deixar agora lá. Vamos selecionar o nosso robozinho, apertar a vírgula aqui no teclado numérico. Seleciono aqui meu robô, seleciono junto à câmera, porque já que eu vou deixar os dois juntos, e vou posicioná-los aqui aonde eu quero. O meu robô está muito pequenininho em relação aqui ao meu cenário, então eu vou puxar a câmera aqui um pouco para trás, seleciono o meu robô e escalono o objeto para ter um pouco mais de protagonismo dentro desse cenário muito grande. No momento que, por exemplo, que a navezinha estiver passando por aqui, para ter uma noção de escala entre a navezinha e o robô lá. E aí eu acho que ele tem um tamanho bom aqui em relação à nave e em relação ao cenário.
preparar também a tampa dele aqui, que a princípio vai estar fechada. E a nossa câmera eu também vou posicioná-la, vamos ver a visão dela. Vou colocar aqui o passe-patou na minha câmera para eu ver melhor o que ela tá vendo. E talvez alterar a lente dela. Botar uma 35 mm. Vou botar uma 35 mm e aproximar ela mais do objeto. Seleciono o meu robô e eu vou animar este material a princípio. Eu vou fazer como se essa área verde aqui, essa luz verde tivesse apagada. Então aqui no frame eu vou botar isso para 0 em Strength aqui no material. Eu vou deixar apagado porque eu vou fazer um corte para as naves passando e aí volta para ele aqui e aí sim ele vai acender. Então aqui eu vou fazer um corte, vou deixar passando algumas naves. Então esta câmera 8, eu vou selecionar, duplico e boto ela lá no 500 novamente. Volto lá para a câmera, a visão da minha câmera aqui no 500. Então agora eu tenho o close aqui no robô, troco para essa câmera 8 e agora eu vou reposicionar essa câmera 8. Eu vou rotacionar essa câmera apontando ali para aquela região onde está o robozinho. O robozinho está aqui atrás. E quero uma lente mais aberta, então aqui de 85 mm eu vou botar 35 e daí eu tenho uma visão mais ampla. Agora eu gostei dessa cena porque eu tenho aqui do lado esquerdo um paredão, né? Ao fundo, aí eu tenho um primeiro plano e um terceiro plano ali atrás das montanhas. E o robozinho tá por aqui, rochas, e tenho um bom espaço aqui, que é onde eu vou fazer passando as navezinhas invasoras. Eu quero fazer agora passar ao mesmo tempo várias navezinhas, uma atrás da outra, duas ao mesmo tempo. Por isso eu vou duplicar então a nossa nave original, para que nessa cena eu consiga fazer esse efeito de uma invasão com várias naves e não uma só. Seleciono aqui a minha navezinha, aperto o botão aqui de vírgula do teclado numérico, ela está lá no final do meu filme já. Vou duplicar a minha navezinha. Agora eu tenho ela, uma cópia dela aqui embaixo, e eu vou desvincular essa navezinha do caminho Follow Path. Essa nova eu não quero que siga, então a nave 003 eu vou jogar fora aqui o nosso Constraints. Aperto a vírgula do teclado numérico, ela está aqui no meio do mundo e eu vou posicioná-la mais ou menos ali perto da minha câmera. Então, aqui tem a nossa nave. Da visão da câmera, movo a minha navezinha ali e essa navezinha eu já vou duplicar. Shift D, Shift D. Neste ponto, vou colocar keyframes de localização e rotação nessas três navezinhas. Volto para a minha visão da câmera e vamos animar as navezinhas. Então, a nave 3 já está com keyframe. Estou no frame 501 e vou fazer aqui também um take de 3 segundos, mais ou menos, para as naves irem passando. Então, a primeira eu vou deixar ela passar em 1 segundo.
Eu quero que a câmera veja muito bem esse objeto. Aqui. Vamos ver esse movimento. E as outras duas vou fazer a mesma coisa. Aí nós temos agora esse take com 3 navezinhas passando. Pronto, um frame aí de 2 segundos e vou voltar agora para a câmera do robô, Shift D. Corto de novo para a câmera do robô. Aí agora sim, com o meu robô selecionado, volto para o material aqui onde a gente tinha colocado o 0. Eu vou botar keyframe no 0 e 12 frames e vou aumentar a emissão dessa luz aqui para 2 e coloco um keyframe. Aí eu vou ter esse efeito da luzinha acendendo, como se tivesse acordado o robô. E agora vou criar uma nova câmera para ver o robô inteiro. Com o meu robô selecionado, eu venho aqui objeto, snap, cursor para a seleção. O nosso cursor vem aqui para onde está o robô. E agora, se eu criar uma câmera nova, ela vai aparecer exatamente aqui. Então, Shift A, câmera. Ali está a nossa câmera nova, que eu já vou vincular a esse frame. Marker, bind camera to marker. Esta câmera eu também vou colocar o nome dela de câmera robô 2 e vou selecionar. Como ela já está ativa nesse frame, eu vou fazer aqui aquele truquinho que é colocar a minha viewport mais ou menos aonde eu quero a visão da câmera, aperto Ctrl Alt e o 0 no teclado numérico e a minha câmera se posiciona aproximadamente aonde eu quero. Esta lente eu também vou querer de 35 milímetros para eu ter uma visão melhor. Bem, agora vamos animar as patinhas do nosso robô para que ele caminhe daqui da onde ele está até aqui, mais ou menos a ponta aqui da montanha. Vou animar agora a perna de trás. Aqui eu também vou trocar o eixo de rotação, ao invés de ser em Z dessa peça, eu vou colocar em Y para ela girar. Vou travar o Z, destravar o Y para ela fazer esse movimento para cima e a perna esticar. Então, a pose 1, eu vou querer isso aqui um pouco mais fechado. Coloco o keyframe nas 3 peças. Então, aqui as 3 estão girando com o Y só liberado, o X e o Z estão travados. Fiz uma pose aqui, junto com as outras patinhas que eu já fiz. Então, aqui, quero que ele comece aqui e vou fazer todas que funcionem com a mesma quantidade de frames. Então, começando no 585, acabar no 670. Que a da frente eu já fiz, elas levantam, esticam, encostam no chão e puxam. Essa primeira pose eu já posso duplicar e puxar ali para o 630. Apertei Shift D para duplicar esses meus keyframes. E aí, esta pose aqui, desta pata que eu fiz, ela já tem a pose inicial e a final. Então, agora vamos para a pose em que ela levanta. Aqui ela vai esticar. A pose 3, ela esticada.
agora ela vai pousar no chão ainda esticada. E agora ela vai encolher de novo para a posição. Então fiz aqui um ciclo da minha patinha. Para transferir esses movimentos para essa outra pata que está do outro lado, como a nossa rotação é somente em Y, eu vou copiar o valor de Y de cada peça e transferir para essa de cá. Então eu seleciono aquela ali nesta pose, voltei aqui para a pose inicial, pego ali, aqui já está animada, seleciono aqui, copio o valor de Y, seleciono essa minha peça, colo o valor aí e coloco keyframe. Aí faço isso também nas outras duas pecinhas, pose a pose. Então, agora nesse bloco aqui, ó, temos as patas. O que nós vamos fazer agora, todas estão sincronizadas ao mesmo tempo, né? Eu vou deslocar esses movimentos. Então, enquanto uma da frente está no alto, a outra está no chão, servindo de apoio. E o mesmo eu vou fazer aqui. Então, se esta patinha aqui está no alto, esta também pode estar no alto. E aquela tem que estar no chão. Vamos selecionar esta. Essa é a pata 303, então seleciono isso aqui. 203, 103 e movemos a nossa timeline também para cá. Agora que eu fiz os movimentos da pata e elas já estão sincronizadas, eu vou colocar em ciclos todas as pecinhas. Então, seleciono aqui uma pecinha, vou aqui nos meus gráficos. Se você não está visualizando direito o teu gráfico, aperte Home no seu teclado numérico. Clico aqui no meu gráfico e aplico o efeito de Cycles. Só na linha verde, porque é a nossa rotação em Y. Então, clico aqui, se eu não estiver vendo direito o gráfico, aperto Home no teclado numérico. A linha que está com a curva vai ser a verde do Y. Venho aqui na minha abinha de modificadores. Caso você não esteja vendo essa abinha, ela está escondidinha aqui nessa setinha bem discreta. Clico aqui na do meio, que é modificadores, cíclico. Essa patinha vai se mover o tempo inteiro. Então faço isso com todas as pecinhas. Então aqui um frame antes de trocar de câmera, eu vou botar um frame de localização nessa peça que eu selecionei aqui, que é a principal do meu robô. Até os 700, o nosso robozinho se deslocando até esta ponta aqui. Então, vou lá e coloco ele na posição final. E podemos animar a câmera também. Então, minha câmera aqui vai ficar com a rotação normal. O robô começa a andar nesse ponto aqui.
Eu vou girar essa câmera para acompanhar o nosso robô. Então, fiz a rotação da câmera, acompanhando o nosso robozinho. Agora vamos acertar para que ele não saia do meu enquadramento. Então aqui, por exemplo, essa câmera já deveria estar mais assim. Acionar em XX. Sempre lembrando o enquadramento. Voltando para minha câmera, já pode estar um pouquinho mais para cima. Vendo os frames, se não tem nenhum, que nosso robô saia do enquadramento, aqui ele ameaça aqui um passinho, então aqui eu vou girar um pouco minha câmera. Então agora que eu tenho aqui a minha câmera, fazendo o robô, mostrando o robô andando, quando esta câmera parar, eu quero que a patinha do robô também pare de se mover. Então, o que que nós vamos fazer agora? Seleciono as minhas pecinhas. Aqui no meu gráfico, eu tenho aqui embaixo essa opção restringir os frames, né? A quantidade de frames que ele vai atuar. Então, se eu clicar, posso botar aqui para ele acabar no frame 683 e começar no 567. Então, agora ela vai ficar parada antes disso e só funciona entre esses dois frames e depois para. Tenho que fazer isso em todas as pecinhas. Eu tenho esse take aí. Meu robozinho sai andando, a câmera acompanha e mostra ele aqui. Vou deixar essa câmera assim. E agora vamos fazer algumas navezinhas passando por aqui.